Está no ar o Justiça em Questão, a revista eletrônica semanal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E você vai ver nesta edição: obras paralisadas no Estado poderão ser retomadas com criação de comitê no Tribunal de Justiça de Minas. Gravidez na adolescência provoca impactos sociais e demanda ações para evitar abandono e mortalidade infantil. E aqui em Minas Gerais, o Tribunal de Justiça do Estado criou o programa Entrega Legal, uma opção para as mães que não têm condições de criar os bebês recém-nascidos e entregá-los à adoção. Solidariedade de juízes transforma a vida de um jovem da região metropolitana de Belo Horizonte. Copiar um texto ou trabalho, mesmo que parcialmente, pode virar caso de justiça. Acompanhe no Justiça em Questão. Segundo o Fundo de População das Nações Unidas, das 7,3 milhões de meninas e jovens grávidas no mundo, 2 milhões têm menos de 14 anos. No Brasil, a cada 7 bebês, 1 é filho de mãe adolescente. Devido aos dados alarmantes, foi criada em 2019 a Semana Nacional de Prevenção à Gravidez na Adolescência. Celebrada no mês de fevereiro, a data instituída pela Lei 13.798 tem como objetivo mobilizar a sociedade para a reflexão sobre o tema. Desde 2019, a primeira semana do mês de fevereiro é dedicada à luta nacional de prevenção da gravidez na adolescência. A data foi inserida no Estatuto da Criança e do Adolescente por meio da Lei 13.798. Para o secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Maurício Cunha, no Brasil a gravidez na adolescência é um problema gravíssimo que merece atenção e, por isso, a importância da semana de combate. A Semana Nacional de Prevenção à Gravidez na Adolescência consiste em uma série de ações promocionais de conscientização da sociedade sobre essa temática, procurando aprofundar o diálogo entre as famílias e os próprios adolescentes, entre educadores, profissionais de políticas públicas e o sistema de garantia de direitos dos adolescentes. Segundo um levantamento do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, por ano, cerca de 400 mil bebês nasceram de mães adolescentes no Brasil. Aqui em Minas Gerais foram mais de 31 mil nascimentos em 2019 e quase 27 mil em 2020. De acordo com o IBGE, meninas com menores condições socioeconômicas têm 5 vezes mais chances de engravidar. E as consequências econômicas, sociais e psicológicas são muito sérias quando ocorre a gravidez na adolescência. A pesquisa do IBGE aponta que ocorre aumento na evasão escolar, aumento no nível de automutilação e suicídio, aumento de problemas de saúde tanto para adolescente quanto para criança, aumento da mortalidade infantil e materna. Os vínculos familiares muitas vezes são rompidos, além de depressão e impactos econômicos na família. O Brasil possui a maior taxa da América Latina de gravidez na adolescência. De cada 1.000 mulheres grávidas no nosso país, quase 69 são adolescentes. É maior do que a média latino-americana e muito maior do que a média mundial, que é de 46. Para essa médica ginecologista e que também é presidente do Comitê de Ginecologia Infanto-Puberal da Associação dos Ginecologistas e Obstetras de Minas Gerais, ações governamentais e educação são medidas para reduzir esse problema. A curto prazo, medidas governamentais são importantíssimas, não é? Então, a curto prazo, isso a gente pode fazer. A médio e longo prazo, a questão da educação, então, persistente, informativa, seria o meio mais eficaz da gente evitar esse tipo de problema. Mas eu acho que medidas governamentais imediatas já ajudariam bastante. Eu acho que quando foi instituída a lei que foi implementada o Estatuto da Criança e Adolescente, da Semana de Prevenção da Adolescência em 2019, já houve um avanço com isso, porque chamou a atenção da sociedade em relação ao problema. O diálogo sobre sexualidade na família e o acolhimento médico também previnem a gravidez na adolescência. Da adolescente grávida, eu sempre falo o seguinte, deveria ser da adolescente não grávida, A gente vai, na realidade, fazer uma assistência integral quando a gente conseguir o nosso sistema governamental, os nossos sistemas privados de saúde também suplementares. A gente tem que lembrar que 23% em média hoje da saúde do nosso país é acolhido pelo sistema suplementar de saúde, Ou seja, quando esses sistemas público e privado
conseguirem acolher a adolescente não grávida, aí sim a gente vai ter um resultado muito bom. Porque a adolescente ficou numa lacuna não preenchida ainda. Ela tem pediatra, depois ela fica sem médico até a adultez. É isso que acontece no nosso país, né? Não existe uma clínica para o adolescente. Em 2016, a entrega voluntária de recém-nascidos deixou de ser considerada crime de abandono. É uma alternativa quando a gravidez não foi evitada e a mãe ou a família não tem condições de criar a criança. Em 2019, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais criou o programa Entrega Legal para encaminhar o bebê à adoção. O programa Entrega Legal tem como objetivo acolher mães, mulheres, né, que tomaram conhecimento que estão grávidas, mas que não planejaram essa gravidez. O que eu vou fazer? Eu estou grávida, recebi essa notícia agora. Muitas adolescentes não podem levar isso para dentro de casa, porque às vezes nós temos pais, uma família muito rigorosa e que manda adolescente embora de casa, né? Uma série de fatores. Em Minas Gerais, para participar do programa, basta procurar a vara da infância e da juventude de cada cidade. No próximo bloco, a história do jovem que viveu na rua e hoje está pronto para atuar como advogado. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais criou o Comitê Interinstitucional do Programa Destrava Minas. A iniciativa visa retomar obras públicas que estão paralisadas no estado. O objetivo do Comitê Interinstitucional do Programa Destrava Minas é permitir a retomada de inúmeras obras públicas que estão paralisadas no estado. A ideia é propor soluções sobre as decisões judiciais proferidas em caráter liminar e sobre as questões ambientais e os entraves procedimentais que, de alguma forma, suspenderam a execução das obras licitadas em Minas Gerais. Na solenidade de assinatura, o presidente do Tribunal de Justiça de Minas ressaltou como será o trabalho do comitê. O primeiro passo é um levantamento pela própria Advocacia Geral do Estado dessas obras que estão paralisadas. Nós temos o CISOP, que é um programa do Tribunal de Contas que relaciona todas as obras. Nós podemos, então, através desse programa, visualizar quais aquelas estão paralisadas e, assim, chamar as partes envolvidas para uma mediação. Os processos serão encaminhados aos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania, os CEJUSCs. Por meio do diálogo, podemos abreviar o tempo de várias demandas que, se continuasse no tradicional processo, não encerraria tão breve, como ocorre em se tratando dos métodos adequados de composição de litígio. A expectativa é de que a lista completa com as obras públicas seja apresentada ao Poder Judiciário Mineiro em até 15 dias. Atualmente, o Brasil conta com cerca de 14 mil obras inacabadas. Em Minas Gerais, a fiscalização dessas obras ficará a cargo do Tribunal de Contas do Estado. Além do Tribunal de Justiça de Minas, que lidera o comitê, outras instituições do poder público, como o Governo do Estado, o Ministério Público, a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, a Advocacia Geral do Estado e o Tribunal de Contas do Estado também irão atuar de maneira conjunta. Tendo esse levantamento pronto, será possível analisar quantas são, quais são de interesse do Estado e quais depois são as prioritárias para nós realmente estarmos dando celeridade naquelas que trazem mais benefício social. O coordenador-geral do Comitê Interinstitucional destaca a importância do projeto na medida em que ele acelera a resolução dos conflitos e constrói a justiça do futuro. É um programa altamente inovador que coloca o judiciário numa posição de vanguarda, deixando o judiciário de ser mero espectador de demandas que um dia ele iria sentenciar para ser protagonista de soluções pacificadoras. O tribunal também aderiu ao programa Fazendo Justiça, criado pelo CNJ. A proposta é promover melhorias no cumprimento de pena e de medidas socioeducativas. O presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Gilson Soares Lemes, assinou o termo de cooperação técnica entre o TJMG e o Conselho Nacional de Justiça para colocar em prática o Plano Estadual de Minas Gerais do programa Fazendo Justiça.
Para o presidente, a proposta do CNJ se une às medidas desenvolvidas e adotadas pelo Tribunal de Justiça de Minas em relação às ações para o cumprimento de pena e também aos adolescentes em medida socioeducativa. Minas Gerais já tem vários projetos, várias iniciativas desenvolvidas dentro do programa Novos Rumos, seja dentro do GMF, do PAI-PJ ou mesmo com o projeto das APACs, que o CNJ também está abraçando. Realmente é um entrosamento das ações que o tribunal já vem implementando, mas novas ações que o CNJ tem desenvolvido. O programa Fazendo Justiça propõe 28 ações simultâneas que devem ser colocadas em prática de forma interdisciplinar em diferentes fases dos ciclos penal e socioeducativo. O programa aposta na construção de soluções considerando-se as diferentes situações de cada localidade. As ações propostas no documento estão alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. O juiz Walter Schwenkener, secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça, que veio representando o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Fux, destacou o empenho do Tribunal de Minas em cumprir as ações propostas pelo CNJ. Todas as recentes resoluções, em termos de inovação tecnológica, já implantou o juízo 100% digital. Mais de 100 varas do Estado de Minas Gerais já estão aderindo a esse projeto do juízo 100% digital, o balcão virtual, centros de inteligência. Nós estamos agora falando até de uma aproximação em relação a um programa de compliance conjunto. Enfim, a aproximação parceira, a aproximação que busca essa união de esforços, ela é muito viva e muito forte no Estado de Minas Gerais. E eu tenho certeza de que isso vai permitir um grande avanço nas iniciativas que são conjuntas do CNJ e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Durante a solenidade também foi assinado o termo de cooperação entre o TJMG, o CNJ e a Prefeitura de Alfenas para a implantação do escritório social, um equipamento público de gestão compartilhada que tem a missão de acolher e encaminhar pessoas egressas do sistema prisional a novas oportunidades. Você confere ainda os fatos que foram destaque no Judiciário Mineiro esta semana. O presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Gilson Soares Lemes, participou do lançamento do programa Justiça 4.0, promovido pelo Conselho Nacional de Justiça. Participaram da cerimônia o presidente do CNJ, ministro Luiz Fux, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, Humberto Martins, e outras autoridades. O programa Justiça 4.0 é mais uma ação tecnológica e faz parte de um pacote de projetos para a implementação de uma plataforma em inteligência artificial e digital do Poder Judiciário. Decisão da Segunda Vara de Tóxicos, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores de Belo Horizonte determinou o cumprimento de 13 mandados de prisão contra acusados de integrar uma quadrilha que movimentou R$8 milhões. Segundo a investigação do Departamento Estadual de Combate ao Narcotráfico da Polícia Civil. Na decisão, a juíza responsável observou que o grupo estaria associado e atuando com divisões de tarefas, buscando enriquecimento próprio mediante a prática de tráfico de drogas. Foram expedidos mandados de busca e apreensão para 23 endereços residenciais e comerciais de Itaobim, Contagem e Belo Horizonte. Foi determinada também a apreensão de 87 veículos de luxo, motos e utilitários, além de perícia nos celulares apreendidos. A seguir, o famoso Ctrl+C, Ctrl+V para copiar trechos de trabalhos pode virar caso de justiça. A cópia parcial ou integral de um texto ou do trabalho realizado por alguém tem nome. Se chama plágio e não passa batido aos olhos da justiça, não. Pablo Vilaça e Marcelo Seabra têm em comum mais que o trabalho dedicado à análise e críticas cinematográficas. Ambos são protagonistas de uma história de plágio. Marcelo, ainda nos tempos de faculdade de jornalismo, teve um trabalho acadêmico copiado por um colega de sala. Segundo ele, o conhecido acessou um computador e retirou da pasta de documentos dos alunos o trabalho dele que estava salvo. Eu era da turma da noite, ele era da turma da manhã. E ele pegou o meu trabalho, que ele escolheu pelo título. O título era stephenking.doc.
E ele olhou e falou, opa, gosto, né? Stephen King. Pegou, imprimiu, entregou para o professor. Eu havia entregado para o professor na noite anterior e ele entregou na manhã seguinte. O professor pegou, olhou e falou, opa, eu já vi isso. Como assim? Pablo Vilaça também atua como professor. Ele diz que foi alertado por vários conhecidos de que uma pessoa estava oferecendo na internet um curso semelhante ao dele, porém sendo vendido por um preço bem inferior. As pessoas que estavam fazendo o curso, já tinham feito o meu, começaram a me mandar mensagem dizendo, olha, esse curso, o cara está copiando seu curso, olha, tem muita coisa parecida. E aí não era só coisa da ementa, porque obviamente eu não fiz o curso dele para ver, eu tinha visto só a ementa e já tinha achado muita coisa parecida. Mas as pessoas que começaram a fazer o curso começaram a mandar coisas assim, ele usava as mesmas cenas que eu usava, expressões que eu usava durante o curso, explicações específicas que eu dava durante o curso. Você vai ver o certificado do curso, o design do certificado, usa muito vermelho, usa muito figuras triangulares, ângulos retos, vermelhos na borda. O certificado dele, super parecido, mesma coisa. De acordo com o Código Penal brasileiro, o plágio ocorre de 3 formas. Quando há cópia total de uma obra sem a autorização do seu criador, ou de modo parcial, quando trechos são usados sem a citação da autoria, e até na forma conceitual, quando alguém utiliza-se da ideia ou da essência do trabalho de outra pessoa. A Lei de Direitos Autorais determina as garantias moral, patrimonial e econômica de uma propriedade intelectual. O professor Elcio Nacur Rezende explica que o plágio é tratado juridicamente tanto na esfera civil quanto na criminal. Quando uma pessoa pratica o plágio, essa pessoa está praticando uma ilicitude, tanto civil quanto criminal, como obviamente também está cometendo um ato imoral. Então, ao plagiar, ao fazer uma cópia de um texto, por exemplo, sem a devida citação do autor, essa pessoa está cometendo um ilícito criminal, está cometendo um crime, está cometendo um ilícito civil e pode ser responsabilizada pecuniariamente pelo ilícito civil, e está cometendo um ato imoral, um ato que a ética não admite. O artigo 102 da Lei dos Direitos Autorais é muito claro. O titular cuja obra seja fraudulentamente reproduzida, divulgada, ou de qualquer forma utilizada, poderá requerer a apreensão dos exemplares reproduzidos ou a suspensão da divulgação sem prejuízo da indenização cabível. Então, as sanções são de ordem civil e elas se resumem em indenização. O Pablo acionou o ex-aluno na Justiça Civil e o processo ainda está em andamento. Eu levo 2 anos para montar um curso, porque não é só você se preparar teoricamente, você estudar, se embasar, é a maneira como você vai organizar, concatenar o curso, estruturar o curso para que ele tenha uma ordem lógica para facilitar o aprendizado do aluno. Depois é um trabalho imenso para depois vir alguém pegar tudo que está pronto e sugar. O colega que copiou o trabalho do Marcelo levou nota 0 e teve de repetir a disciplina, mas ele esperava que a faculdade tomasse uma medida mais rígida. A pessoa podia estar formando em medicina e ser um médico mau caráter, né? Isso a gente tem em todas as profissões, pessoas que não são, né, mais adequadas para aquela profissão. Mas eu acho que para você viver de jornalismo, que é uma profissão que produz textos, que produz conhecimento, que produz notícias, ainda mais nesse tempo que a gente está vivendo agora, né, tão cheio de notícia falsa, né, a tal da fake news, eu acho que é bem grave, né? E eu acho que sim, a faculdade deveria usar isso como exemplo, mostrar para todo mundo e falar, olha, o que aconteceu com ele vai acontecer com você se você fizer o que ele fez. Hoje, as faculdades contam com a ajuda de ferramentas tecnológicas. O professor Elcio trabalha com um programa capaz de identificar o plágio. O software gera um relatório de originalidade mostrando os índices de cópia, semelhança, documentos e fontes omitidas. Entretanto, ele ressalta que a faculdade é quem deve decidir quais medidas tomar, mas que o Ctrl+C, Ctrl+V, o roubo de um trabalho ou ideia é algo ruim, não só para quem copia ou é copiado, mas para a sociedade. É importante sabermos, e aqui como professor de Direito, que ainda que a faculdade não faça absolutamente nada, e isso é poder discricionário dela, é a diretoria da faculdade que vai tomar uma medida disciplinar ou não contra o aluno, como eu disse, o plágio é um crime. Eu, pesquisador, sem dormir há 1 ano,
tentando descobrir a cura da Covid-19, né? Investindo meu tempo, meu dinheiro, e vem uma pessoa, entra no laboratório meu de madrugada e vai lá e consegue roubar. Inclusive a palavra plágio veio do latim plagium, que significa roubo. Então, é importante termos a consciência que a sociedade perde, um pesquisador perde, né? A soma de solidariedade com força de vontade trouxe como resultado a transformação da trajetória de vida de um jovem de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Graças ao apoio de alguns magistrados mineiros, um ex-faxineiro se formou em Direito e agora planeja voos ainda mais altos. Em frente ao antigo prédio do Fórum de Contagem, que fica na região metropolitana de Belo Horizonte, Samuel tem lembranças da infância. Eu estava vivendo uma situação difícil e naquele momento o judiciário me colocou numa família reestruturando e trazendo de volta dignidade como pessoa. Foi neste local que aos 6 anos de idade, depois de deixar a cidade de São Paulo com a mãe, que a vida dele começou a ter outra trajetória que mudaria para sempre. Abandonado em situação de rua, foi adotado por um casal amigo da família. Um detalhe, os pais adotivos já tinham 11 filhos. Samuel cresceu e com ele o sonho de se tornar um juiz. Conseguiu se matricular em uma faculdade de Direito e se inscreveu para atuar como conciliador na comarca de Contagem. Como o trabalho era voluntário, faltaram recursos para continuar o curso. Decidiu buscar um trabalho remunerado e conseguiu uma vaga de faxineiro no fórum. Eu descobri que existiam vagas terceirizadas. E, através dessa busca de oportunidade, apareceu para mim, através do currículo que eu deixei, a oportunidade para ser faxineiro. Essa vaga apareceu e eu abracei essa vaga com muito amor e carinho. Não demorou muito e Samuel teve que trancar o curso. O salário de faxineiro não era suficiente para pagar as mensalidades da graduação. Durante uma conversa com o juiz no estacionamento do fórum, mais uma vez, o destino de Samuel passou a ter um novo rumo. Estávamos eu e o Dr. Wagner no estacionamento do antigo prédio do Fórum de Contagem, conversando ali. A gente tinha uma resenha todo dia depois do expediente. E deparamos com um grupo de faxineiro, todo uniformizado de faxineiro, e ele no meio, numa rodinha, falando sobre a posse, teoria da posse, discutindo a teoria do Savini e do Hierg. Os magistrados Afonso Andrade e Wagner Cavalieri buscaram informações sobre o faxineiro e resolveram, junto com outros colegas da magistratura, ajudá-lo com o custeio da faculdade. Aí o Wagner me chamou no gabinete dele, falou, me propôs, vamos custear a faculdade dele, outros colegas também ajudam. Assim nós fizemos. Ele sempre nos prestava conta, toda oportunidade que nos encontrava no estacionamento, ele vinha discutir matéria de direito, sempre foi entusiasmado com o direito. Ele agarrou a oportunidade com unhas e dentes e aproveitou essa oportunidade, fez por merecer a oportunidade que ele teve. E ele deu a resposta que todo mundo queria receber, que foi o empenho dele na faculdade, levar uma vida digna. Eu falo sempre que isso tudo possa servir como uma caixa de ressonância para a gente ter mais mãos estendidas, não só para receber, mas também para oferecer. Samuel subiu degrau por degrau com esforço e dedicação. Hoje é pós-graduado em Gestão Escolar pela USP e pós-graduando em Direito Constitucional Aplicado. Faz estágio de pós-graduação aqui na Procuradoria-Geral do município de Contagem. As conquistas no âmbito acadêmico também são notáveis. Desde que se formou em Direito em 2017, ele já tem 4 artigos publicados em revistas jurídicas e 3 participações em livros e, recentemente, foi citado em uma obra lançada pela Universidade Federal do Amazonas. Samuel também é convidado a palestrar nas faculdades de Direito. A Procuradora-Geral de Contagem, Janine Costa Ferreira, ressalta as qualidades do estagiário Samuel e diz que tem aprendido muito com ele. Tem sido um aprendizado trabalhar com o Samuel, porque além dele ser uma pessoa extremamente esforçada, como a história dele mesmo já demonstra, ele é uma pessoa muito grata, porque a garra, a determinação dele não são para qualquer um, né? Ele é uma pessoa que a história dele fala tudo.
Em casa, Samuel divide a rotina com a família e com os livros. A meta é prestar concurso para a magistratura. E se depender dos amigos, dos padrinhos e do incentivo dos familiares, é só uma questão de tempo para que ele realize o sonho de ser um juiz de direito. Quando ele começou a estudar, o sonho dele era isso. Eu fiquei muito satisfeita, fico muito grata de ter ajudado ele. Pela história dele é diferente, né? Diferente, eu fico muito feliz, meu esposo também fica muito feliz. É um menino bom, né? Ele vai ser um juiz, sabe? Em nome de Jesus. Aos jovens que, assim como Samuel, lutam com dificuldades por dias melhores, ele deixa uma mensagem que pode servir de inspiração. Não faço isso por causa do cargo, por causa da toga, não. Por causa do dinheiro, não. É importante a gente receber. Mas eu acredito que talvez seja uma vocação que eu tenho, de, através ali de uma sentença judicial, resolver o problema de muita sociedade. Eu consegui vencer a minha dificuldade através da perseverança, de muita fé, dos apoios dos meus pais e do apoio através desses juízes também que me abraçaram, acreditaram no meu sonho. E eu gostaria de dizer para essas pessoas que elas possam trazer dentro dela aquela frase do Walt Disney que fala o seguinte: nunca deixe que os seus medos estão no lugar dos teus sonhos. A questão é você não deixar jamais o seu medo, a dificuldade que você passa, ser maior daquilo que você almeja para a sua vida. O Justiça em Questão fica por aqui, mas você pode acessar o nosso conteúdo no canal youtube.com/Justiça em Questão. Se tiver comentários ou dúvidas, basta enviar mensagens para o e-mail justiçaemquestão@tjmg.jus.br ou para o nosso WhatsApp. O telefone é 31 98462 1532. Um grande abraço e até a próxima edição.